Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num conceito bem central da experiência cristã, né? Algo que vem depois daqueles passos iniciais, como tipo, nascer de novo, ser justificado. Hoje o papo é sobre santificação. Isso aí. A nossa fonte principal aqui é o capítulo 23 do livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. E a ideia é, assim, desvendar o que é essa jornada para ser mais parecido com Cristo. Como é que funciona? Por que é tão importante, né? Uhum. E já começamos com algo interessante. Diferente da justificação, que é um ato único de Deus, a santificação é descrita como um processo, uma obra para a vida toda, e que envolve Deus e a gente também. Vamos dar uma olhada nisso. Exato. Essa diferença logo de cara é, olha, crucial para não dar nó na cabeça. A justificação resolve nossa situação legal com Deus. É um decreto, pum, instantâneo, completo. Declara a gente justo por causa de Cristo. É algo que Deus faz por nós e é perfeito já aqui nesta vida. Não tem meio justificado, sabe? Entendi. Quer dizer, a justificação é tipo receber o passaporte para o céu de uma vez, mas a santificação seria como aprender a viver como cidadão de lá, o dia a dia. Ótima analogia. É isso mesmo. A santificação mexe com a nossa condição interna, nosso caráter de verdade, sabe? Nossa conformidade com Cristo na prática, na moral, no espírito. É um processo, não um evento isolado. E como o texto mostra bem, a gente é chamado para participar ativamente, cooperando com Deus. E importante, essa jornada não chega na perfeição absoluta enquanto a gente está por aqui. É um caminho de crescimento, né? Muitas vezes com idas e vindas, o Novo Testamento tá cheio de ânimo para a gente continuar crescendo. Certo. Status garantido versus um processo de transformação real. Faz todo sentido. O texto organiza essa caminhada da santificação em 3 fases, né? Poderíamos começar pelo começo mesmo. Como é que isso se inicia? O texto chama de início definido. Isso é o pontapé inicial. Acontece ali na conversão, na regeneração. Tem uma mudança moral clara, decisiva. O texto até cita Tito falando do lavar regenerador, da renovação do Espírito Santo. Assim. Não quer dizer perfeição na hora. Claro que não. Mas é uma ruptura forte com o poder que o pecado tinha sobre a gente. E também com aquele amor que a gente tinha pelo pecado, né? O apóstolo Paulo, principalmente em Romanos 6, bate muito nessa tecla. Ele diz pra gente se considerar morto pro pecado. E tem aquela promessa, o pecado não nos dominará. A pessoa não é mais escrava do pecado como era antes, entende? Quer dizer, o pecado não some, mas a nossa relação com ele muda de figura. O controle mestre dele foi quebrado. É isso. Precisamente. E não é só poder, é desejo também. Romanos 6 descreve essa troca de chefe, né? Antes, escravos do pecado. Mas agora, de coração, a gente obedece um novo padrão. Vira escravo da justiça. Tem uma reorientação profunda dos nossos quereres, da nossa vontade. Isso é forte, hein? Pensar que, desde o comecinho, já tem essa vitória sobre o domínio do pecado. O texto parece dizer que isso é fundamental para a vida cristã. Com certeza. Paulo até fala para os coríntios, lá em Coríntios 6, que eles foram lavados, foram santificados, foram justificados no passado, entende? Com efeito contínuo. Certo. E a implicação prática disso é gigante. Embora a luta continue, a tirania do pecado acabou na cruz e foi aplicada a nós na conversão. Então, nenhum cristão deveria viver naquela mentalidade de tô derrotado por esse pecado, não tem jeito. Isso seria negar o poder do evangelho, do Espírito que mora na gente, como Romanos 6 promete. Ok. Esse é o começo, a base, mas, como você disse, é um processo. Isso leva a gente para a segunda fase, que talvez seja a que a gente mais pensa quando fala em santificação, o aumento contínuo ao longo da vida. Como é que o texto descreve essa parte? Essa é a nossa experiência diária, né? Mesmo livres do domínio do pecado, a presença dele ainda está aqui. Romanos 6, de novo, alerta para a gente não deixar o pecado reinar no nosso corpo mortal. A tarefa, então, é crescer, sempre, em santidade, em ficar mais parecido com o Cristo. E esse crescimento é o esperado,
É a norma. O texto fala de sermos transformados com glória cada vez maior. Parece um progresso constante, né? Sim, a expectativa bíblica é de progresso. Paulo usa aquela imagem forte em Romanos 6 de oferecer nossos membros como escravos da justiça para a santidade. É um chamado para avançar mesmo. Uhum. O próprio Paulo, olha só, um cara super maduro na fé, ele se via nesse caminho lá em Filipenses 3. Dizia que não tinha alcançado a perfeição, mas que continuava correndo para o alvo. Isso mostra que a jornada é para todo mundo, né? Do novato ao veterano. E como o texto encara a realidade de que, às vezes, a gente sente que não está avançando, ou até que deu uns passos para trás. Então, o texto é bem pé no chão nisso. Menciona até a ideia de um gráfico com uma linha dentada, sabe? Tem avanços, mas também tem momentos de dificuldade, ou até um recuo temporário. A vida cristã não é uma subida retinha e suave. Entendo. Mas o texto também alerta. Um crescimento muito, muito lento, ou ficar parado muito tempo, isso não é para ser o normal, o desejável. A maior parte do Novo Testamento, com aquelas exortações todas, pressupõe e exige crescimento. Entendi. Processo real, altos e baixos, mas com uma seta apontando para cima, para o progresso. E onde isso tudo deságua? Qual é o terceiro estágio, a conclusão? Tá perfeita mesmo, depois que a gente sai desta vida. O texto explica isso em duas partes. Primeiro, para a alma. Na hora da morte, quando o crente vai para a presença de Deus, a alma é aperfeiçoada. Hebreus fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Apocalipse garante que nada impuro entra lá na Nova Jerusalém. Então, aquela briga interna da alma com o pecado. Acaba ali, E a segunda parte? que envolve o corpo. Sim. A perfeição total para a pessoa inteira, corpo e alma, só vem na volta de Cristo, na ressurreição. Filipenses 3 é chave aqui. Diz que Cristo transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Uau. E Paulo, lá em 1 Coríntios 15, fala de a gente ser revestido com a imagem do homem celestial. Só nesse momento glorioso é que a santificação vai ser total, em todos os sentidos. Essa visão da conclusão é animadora, mas levanta aquela questão, né? Que sempre aparece e que o texto aborda. E agora? Com ordens tipo, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês, dá para atingir a perfeição sem pecado nenhum nesta vida? O texto chama isso de perfeccionismo. Essa é delicada. Mas a análise cuidadosa da Bíblia que o texto faz conclui que não. Perfeição sem pecado não rola nesta vida. Aquele mandamento de Mateus 5, por exemplo, ele é entendido como Deus mostrando o padrão absoluto dele. Serve para mostrar o alvo final e o quanto a gente precisa da graça e do perdão de Deus sempre. Não é para dizer que a gente consegue chegar lá por conta própria agora, sabe? É para nos humilhar e fazer a gente depender de Cristo. E aqueles outros versículos que parecem indicar perfeição, tipo 1 João 3,6, que fala que quem está em Cristo não está no pecado. Como o texto lê isso? O texto bate na tecla de entender a língua original. O tempo verbal grego, ali o presente contínuo, indica uma ação habitual, um padrão de vida. A ideia não é que o cristão nunca mais comete um pecado isolado, Ah, entendi. mas que ele não vive na prática do pecado. O pecado não é mais o estilo de vida dominante dele. Seria tipo, não continua pecando habitualmente. Se a gente interpretar como perfeição total, cria uma briga com a nossa própria experiência e com outras passagens bem claras. E quais passagens o texto usa para dizer que não dá para ser perfeito aqui? Olha, são várias e bem diretas. Eclesiastes 7 diz na lata: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Jesus ensinou a gente a orar todo dia pedindo perdão pelos pecados, o que mostra que a gente precisa disso sempre, né? Faz sentido. As cartas do próprio Paulo, como Romanos 6, alertam os cristãos para não deixarem o pecado reinar. E isso já mostra que a luta existe. Tiago, no líder da igreja, se inclui quando diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Uhum. E talvez a mais clara de todas seja do mesmo João daquela outra passagem. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quer mais claro que isso? É, fica bem claro mesmo.
Mas isso pede um equilíbrio fino, né? Se a perfeição não é para agora, como é que a gente evita cair na moleza no já que não vou ser perfeito, nem vou me esforçar tanto? Ou então no desespero de nunca alcançar o ideal? Exatamente. O equilíbrio é tudo. Saber que a perfeição absoluta é só no futuro não anula a nossa responsabilidade e a expectativa de crescimento real agora. O texto argumenta que cristãos maduros podem sim e devem ter períodos longos sem cometer pecados conscientes, ser exemplo na conduta, sabe? Como Paulo fala para Timóteo. Sim. Vencer pecados específicos é possível e esperado, mas isso é uma coisa. Outra coisa é atingir uma pureza total de coração, de pensamento, de motivações nesta vida. A batalha interna continua, mesmo quando o comportamento melhora. A perfeição lá dentro, essa só vem na glória. Entendido. O alvo é progresso real, consistente, não perfeição sem pecado agora. Mudando um pouco o foco. Como é que esse processo acontece? O como? O texto fala de uma cooperação, Deus e a gente. Qual é o papel de Deus nisso tudo? O papel de Deus é, primário, fundamental. A santificação é, antes de tudo, obra dele. O texto destaca o Pai, que nos disciplina como filhos para nossa santidade. Lembra de Hebreus 12? Lembro, sim. É ele quem, segundo Filipenses 2, opera em nós o querer e o fazer segundo a vontade dele. E tem aquela oração em Hebreus 13, pedindo para Deus nos aperfeiçoar e fazer em nós o que agrada a ele. E o Filho e o Espírito Santo, como eles entram aí segundo o texto? O Filho, Jesus, é aquele que conquistou nossa santificação lá na cruz e na ressurreição. E ele é nosso maior exemplo, claro, a gente olha para ele. Certo. Mas o agente divino que trabalha diretamente dentro da gente para fazer a transformação no dia a dia é o Espírito Santo. A Bíblia fala da santificação pelo Espírito. É o Espírito quem produz o fruto dele em nós, amor, alegria, paz, paciência, essas coisas de Gálatas 5. É ele quem nos capacita e nos guia nessa caminhada. Fica claro que Deus é quem começa e quem dá a força. Mas e a gente? Onde a gente entra nessa cooperação? O texto fala de um papel passivo e um ativo. O que seria esse lado passivo? O lado passivo tem a ver com a nossa dependência, com a gente se abrir para a ação de Deus, confiar nele, se render à vontade dele, orar pedindo ajuda para crescer. Paulo fala para a gente se oferecer a Deus como instrumento de justiça, apresentar o corpo como sacrifício vivo. É reconhecer que a gente não consegue se santificar sozinho. Dependemos totalmente do poder do Espírito. Romanos 8,13 fala disso. Mas tem um alerta no texto para não ficar só nisso, né? Aquela ideia de, entrega para Deus e deixa ele fazer tudo, pode ser meio perigosa. Enfim, pode levar para uma passividade, um quietismo, que não é um retrato completo. A confiança passiva é essencial, claro, mas ela tem que levar o papel ativo. E aqui, a dinâmica é fascinante. O mesmo versículo de Romanos 8, que fala da dependência do Espírito, diz: se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos pecaminosos do corpo, viverão. Reparou? Capacitados pelo Espírito, somos nós que temos que fazer morrer, agir. Essa conexão é chave mesmo. Filipenses 2, que você citou antes sobre Deus operar em nós, também tem isso, né? Manda a gente pôr em ação a salvação com temor e tremor, e a razão é, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Parece que a ação de Deus não anula a nossa, mas, dá a base para ela, torna possível. Perfeito, é isso. A ação de Deus capacita e motiva a nossa ação. E essa nossa ação envolve esforço, de propósito. Hebreus 12 manda a gente se esforçar pela paz e pela santidade. 1 João 3 diz que quem tem a esperança na volta de Cristo purifica-se a si mesmo. 2 Pedro 1 fala para a gente se empenhar ao máximo para acrescentar virtude na fé. E o texto liga isso a coisas práticas, tipo disciplinas espirituais. Sim, o esforço ativo vira hábito, disciplina. Ler e meditar na palavra, orar, adorar junto com outros, ter comunhão com irmãos que animam e confrontam a gente, exercitar o domínio próprio.
Hebreus 5 fala que a maturidade vem pelo exercício constante de discernir o bem e o mal. Não cai do céu, exige prática intencional. E como manter o equilíbrio entre esses dois papéis, o confiar passivo e o esforçar-se ativo? É fácil pender para um lado só, imagino. Exato. O texto alerta para os extremos. Focar só na confiança passiva, tipo, Deus faz tudo, leva para preguiça espiritual. Por outro lado, focar só no esforço ativo, confiando na nossa própria força, na disciplina, leva para o legalismo, para o orgulho, para o esgotamento. Esquece que é pelo Espírito que a gente age. Entendi. Os dois desequilíbrios atrapalham o crescimento. A chave é a cooperação, essa sinergia, dependência ativa e esforço dependente. Aquele hino antigo que o texto cita pega bem essa união, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Fé, confiança e obediência, esforço, andam juntas. Essa dança entre depender e disciplinar é central mesmo. E o texto também abre nossa visão sobre o alcance da santificação. Não é só uma coisa da alma, né? Mexe com tudo, de jeito nenhum. A santificação mira a pessoa inteira, afeta nosso intelecto, à medida que a mente é renovada, que a gente cresce no conhecimento de Deus, afeta nossas emoções, aprendendo a amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia, afeta a nossa vontade, nos capacitando a escolher o que agrada a Deus, afeta nosso espírito e até o corpo físico. Paulo fala em 2 Coríntios para a gente se purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. É completo. O objetivo final, então, é bem alto, conformidade total com a imagem de Cristo, em cada pedacinho da gente. E o que motiva a gente nessa busca? O amor a Deus deve ser a principal, né? O amor a Deus, o desejo de agradar a Ele, com certeza, isso é central. Jesus falou, né, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas o texto mostra um leque de motivações bem mais amplo e bem prático também, o que ajuda bastante. O que mais? Além do amor a Deus, ele lista outras coisas, tipo o desejo de ter a consciência limpa, sabe, diante de Deus, dos outros, a vontade de ser mais útil para Deus, para o próximo, a preocupação com o nosso testemunho para os que não creem, buscar as bênçãos e a paz que a obediência traz já aqui. O desejo de evitar a disciplina de Deus, que pode ser dolorosa, aquele temor do Senhor num sentido saudável, a aspiração por recompensas maiores lá na frente, buscar uma intimidade maior com Deus, a alegria de saber que nossa obediência glorifica a Deus até para os anjos, a busca pela paz e alegria pessoais que vêm de andar certo e até, olha só, o simples prazer de fazer o que é justo e bom aos olhos de Deus. Nossa, que lista! É bem realista mesmo, toca em muitos pontos da nossa experiência. E isso me leva ao último ponto que o texto destaca. Apesar de ser uma luta, a santificação não é para ser um fardo pesado, cinzento. Tem beleza e alegria nisso. Com certeza. O texto fecha ressaltando isso. Quanto mais a gente fica parecido com Cristo, mais a gente experimenta a alegria e a paz que são fruto do Espírito. Sim. É como um gostinho do céu já aqui. Romanos 6 liga direto à obediência que leva à santidade com o fim dela, a vida eterna. Não é só cumprir regra, sabe? É encontrar a verdadeira satisfação e refletir aos poucos a beleza moral e espiritual de Cristo. Como 1 João 3 diz, a esperança na volta dele nos motiva a buscar a pureza, assim como ele é puro. Tem uma beleza na santidade. Que perspectiva transformadora. Vê a santidade não só como dever, mas como caminho para alegria e beleza de verdade. A santificação é um presente de Deus, é obra dele em nós pelo Espírito, mas é também um chamado constante para nossa participação ativa, um esforço diário, consciente, para cooperar com essa obra, buscando refletir aquele que nos salvou. É essa parceria para a vida toda, a graça de Deus dando a força e a nossa resposta em fé e obediência que vai nos moldando a imagem de Cristo, mesmo sabendo que a obra só fica completa lá na eternidade. Uma exploração realmente profunda e esclarecedora dessa jornada tão essencial. Esperamos que essa conversa sobre as ideias do texto tenha ajudado a iluminar um pouco mais esse caminho da santificação. Voltamos na próxima semana com uma nova análise.
Que Deus abençoe a todos os ouvintes